Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 3 de junho de 2024, estamos celebrando os mártires São Carlos Langa e companheiros. São mártires africanos que derramaram seu sangue por causa do reino de Deus, testemunharam a fé e hoje são levados às honras do altar, porque eles foram grandes amigos de Jesus e do seu reino. Portanto, vamos então ouvir a santa palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arredou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, amarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos refletindo o Evangelho de São Marcos, este ano B litúrgico. Nesta parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus está mostrando o caráter dos líderes judeus que tinham rejeitado os profetas. Então, já no comecinho do Evangelho, o evangelista diz que eram os anciãos do povo, os escribas e fariseus. Então, são os entendidos da lei e dos profetas.
que deveriam colocar em prática a palavra e dar testemunho e viver com coerência aquilo que ensinavam, aquilo que acreditavam. Então, Jesus conta para eles essa parábola. Na aplicação desta parábola, apesar da perspectiva e violência, Deus pode ser entendido como o proprietário da vinha. A vinha, conforme a tradição profética, é o povo de Deus. A vinha somos todos nós, o povo de Deus. Os agricultores violentos são os chefes religiosos que oprimem, que exploram o povo e procuram eliminar todo aquele que busca libertação. Eles entenderam que Jesus falava deles mesmos ao contar a parábola e ficavam irritados e queriam prender Jesus. Só não prenderam Jesus porque ficaram com medo do povo. Jesus é o herdeiro de Deus e nós temos esse privilégio de sermos os co-herdeiros de Cristo Jesus. Que bênção, que privilégio para nós. Jesus nos concede, nesse texto de hoje, que nos dá a conhecer aqueles religiosos que tinham apropriado da vinha como se a vinha fosse deles. E ao invés de produzir os frutos de justiça, de amor, de fraternidade, de bondade, eles procuraram então dominar o povo, dominar a vinha, como se a vinha fosse deles e não de Deus, e procuravam então maltratar o povo. Quantos ainda hoje se acham donos da vinha e não cuidam dela de modo adequado? Fiquemos certos que no tempo certo o próprio Deus nos chamará com sua autoridade e poder para prestarmos conta da vinha que ele confiou a nós. Nós temos que produzir frutos bons. Muito bem, servo bom e fiel. É isso que Jesus vai dizer para aqueles que foram fiéis. Vinde, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, toma agora posse da sua herança. É o que ele vai dizer. Então, que Jesus nos ajude, que nos abençoe. E fiel a esta vinha, fiel aos mandamentos, fiel à palavra de Deus, encontramos muitas pessoas. Dentre elas, hoje, os mártires africanos, que por causa de Deus, por causa da fidelidade, por causa do testemunho, eles foram martirizados. Muitos foram queimados vivos, mas não abriram mão da sua fé. E hoje, com certeza, eles estão intercedendo por nós. Que nossa prece leve-nos a pedir a Deus que abençoe o povo africano, para que eles sejam atendidos em suas necessidades. Que esses mártires intercedam pelo povo africano, junto de Deus Pai. Assim seja. Amém. E por sua intercessão, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.